Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Tranquilo? Bom estarmos na casa de Deus. Te convido para abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19. Evangelho de João 19, nós vamos ler a partir do verso 28. João 19, texto lindo, dando sequência à nossa série sobre a Páscoa. João 19, 28, diz assim: Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: Está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que ouviu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade e dela testemunha, para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Como diz a Escritura, noutro lugar olharão para aquele que traspassaram. Vamos orar mais uma vez. Paizinho, obrigado por estarmos aqui na tua doce presença. Obrigado por podermos livremente celebrar essa ocasião tão abençoada, a celebração da ressurreição. E para isso nós pedimos a tua ajuda, a tua intervenção, a tua graça, para que possamos compreender a tua palavra e nos prepararmos para uma Páscoa com todo o seu real significado. Faz assim em nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, é sabido por nós que nós temos no nosso calendário cristão duas festas que celebramos anualmente com grande expectativa. Em ordem, a primeira é o Natal. Natal, a nossa festa de contemplação do nascimento de Jesus. Contemplamos a natividade, contemplamos a manjedoura, a chegada de Deus encarnado aqui na terra. E é interessante porque, apesar de o aniversariante ser Jesus, no Natal quem ganha presente somos nós. Trocamos presentes, criamos expectativas sobre presentes de Natal, de modo que o Natal é uma festa feliz do começo ao fim. Natal não tem nenhum momento que as pessoas ficam tristes. Ficam tristes, às vezes, aqueles que pensam na tragédia humana, na miséria, naquelas crianças necessitadas. É triste você pensar nisso, né? Que não tem o que ganhar no Natal. Mas a festa em si, a celebração do nascimento, ela é alegre. Ninguém fica triste com o nascimento para depois ficar feliz. No caso do nascimento de Jesus, é a alegria do começo ao fim. E a segunda festa do nosso calendário é a Páscoa. Nessa festa nós celebramos também com alegria, acima de tudo, a vitória de Jesus na cruz. Nós celebramos com alegria a ressurreição.
Nós celebramos que Jesus venceu a morte, que Jesus está vivo, então não é uma festa que nos remete a um evento que aconteceu e ficou, porque nenhum de nós pode visitar o nascimento de Jesus lá na manjedoura. Mas todos nós podemos receber o Cristo ressuscitado em nosso coração. Então é uma festa feliz. Agora, ela não é só feliz como o Natal. Ela faz a gente pensar também na tragédia, na aflição que Jesus passou. Páscoa é o momento quando a gente pensa na chamada paixão, naquilo que Jesus viu, naquilo que Jesus sofreu, naquele caminho, naquela chamada nos dias de hoje, aquela via dolorosa. Quando a gente pensa no sofrimento de Jesus, a gente pensa também que Jesus aprendeu a obediência. O único item do aprendizado de Jesus é obediência, e aprendeu obediência passando, enfrentando o sofrimento, dando a sua vida. Então, nessa noite, antes de nós chegarmos na apoteose da semana que vem, que é nosso culto de ressurreição, eu gostaria de hoje, nessa segunda parte, na segunda mensagem sobre a Páscoa, refletir com você sobre o Cordeiro e o seu sofrimento. O texto que nós lemos, ele é dessa narrativa linda do apóstolo João. João aqui está falando dos momentos e minutos finais da vida de Jesus. A cena, como você percebeu, é a cruz. É a cena da crucificação. É um texto triste. Eu confesso para vocês que quando eu estava lendo esse texto nessa semana, meu coração ficou apertado. Porque eu estava tentando imaginar essa cena. Essa cena que João deixa bem claro que ele era e foi testemunha, ele viu. E João, antes de anunciar a tragédia, o momento, a dificuldade, João faz uma conexão. João faz um alerta de que aquilo que ele vai descrever tem a ver com as Escrituras. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar claro para todos nós é que todas as vezes que João aqui está se referindo às Escrituras, João está se referindo ao conteúdo do Antigo Testamento, nos nossos dias chamado de Antigo Testamento ou de Bíblia hebraica. João, então, tem em mente a lei, João tem em mente os profetas, João tem em mente os escritos, o que eles tinham de literatura na época de Jesus. E João, então, começa falando, primeiramente, ele posiciona o cenário e a cena. E a cena é Jesus na cruz com sede. Jesus na cruz, depois do seu sofrimento, da sua prisão, da sua tortura, da sua humilhação, do seu julgamento, vem esse lado extremamente humano na narrativa de João. Jesus está com sede. E não é difícil imaginar por quê. Não é difícil imaginar o sofrimento que não levou o corpo de Jesus a padecer. E aí vem o segundo detalhe, que diante dessa sede vem provisão para tentar saciar a sede de Jesus. E nós lemos no nosso texto que foi-lhe oferecido o quê? Vinagre. Vinagre naquele tempo, na verdade, não era vinagre que você imagina que você tempera a sua salada. Vinagre aqui era um vinho barato que geralmente os legionários, os romanos, carregavam para saciar sua sede, para dar meio que um up na sua jornada. Então, diante da sede de Jesus, alguém se compadece e dá para ele essa bebida. Por que eu estou fazendo esse ponto bem claro? Porque eu acredito que na maioria das pessoas, quando nós lemos esse texto e imaginamos, dá a impressão que eu vou amargar a boca de Jesus, ainda mais se você pensar no vinagre, não é verdade? Talvez você já tenha pensado dessa forma. Colocaram vinagre na boca de Jesus para fazer a sede ficar ainda pior. Mas, na verdade, o contexto da época não nos leva a pensar nisso. O contexto da época nos leva que alguém realmente tentou apaziguar, dar para ele saciar a sua sede com o que tinha nas mãos ali. O que tinha nas mãos era o vinho barato, traduzido para nós como vinagre.
Depois disso, João vai colocando mais informação e a próxima é Jesus bebe. Jesus bebe. Jesus não rejeita. Confirmando essa minha tese, ele não está humilhado com o vinagre que arde na boca, ele bebe. E depois que ele bebe, João diz que então vem a voz de Jesus dizendo, está consumado. O está consumado aqui é como se Jesus estivesse dizendo, finalizei, fiz tudo o que precisava ser feito, cumpri, sofri, encarei, estou com os pregos nas mãos, nos pés, bebi meu último gole de líquido antes de dizer, está consumado. E a última declaração de João é que Jesus entregou o seu Espírito. Que Jesus disse, chegou minha hora, Pai, recebe. Nós acompanhamos um óbito há cerca de 2 semanas atrás e foi mais ou menos assim, eu achei muito interessante, quando a senhora, nas suas últimas palavras, há 2 semanas atrás, com 99 anos de idade, disse, que bom que é morrer assim em paz, que bom que é se morrer com os filhos, com as filhas do lado. Isso me tocou o coração, porque eu estava pensando nessa cena e esse óbito real me fez pensar em Jesus dizendo, agora acabou, chega de sofrimento, agora está consumado. E aí vem o fato, o histórico do momento. Por que que o povo, os judeus, não queriam deixar os corpos pendurados na cruz? Não queriam deixar porque é sábado, Shabat. Não queriam deixar porque aquilo, de uma certa forma, profanava o dia do descanso, o dia da religiosidade. Aí entra um outro evento importantíssimo. João nos fala que os judeus vão até Pilatos e pedem, Pilatos, dá ordens aí para fazer um negócio, quebre logo as pernas desses condenados para que eles possam morrer rapidamente, para que essa morte permita que os seus corpos sejam retirados. Por que quebrar as pernas? Porque quebrando as pernas, os condenados na cruz não conseguiriam se sustentar, mais mesmo que sobre os pregos, fazendo com que então a morte se acelerasse. E é dramático você imaginar a frieza desses soldados, que vão e fazem isso com tranquilidade. Essa era a metodologia. Se está demorando para morrer, quebre suas pernas e ele vai morrer mais rápido. E eles vão até o primeiro, como nós lemos, executam o trabalho, vão até o segundo, executam o trabalho, chegam em Jesus e a Bíblia diz o quê? Que eles constatam que Jesus já havia morrido. Agora é impressionante isso, porque mesmo constatando que Jesus já havia morrido, a brutalidade daqueles homens faz com que ainda um pegue uma lança e tem que perfurar Jesus. Chegando essa lança, talvez no coração, talvez próximo ao coração, mas que sai água, sai sangue. Eu tenho que ter certeza que ele morreu. E mais uma vez, Jesus termina ali como objeto de escárnio, como objeto de tortura, mesmo depois da morte. Você sabe que eu nunca tinha pensado nisso de maneira tão forte antes da morte do Gaddafi. Vocês lembram do líder da Líbia? Quando apareceu aquela barbárie nas notícias, né, eu vi pela CNN, pegando o corpo e fazendo de tudo com o corpo do ditador da Líbia. E me deu tanta tristeza ver aquilo, que eu falei, meu Deus, que cena, que barbárie. Tem que matar mais uma vez, matar mais uma vez. Ou como assisti algumas semanas atrás, o extermínio de um monte de cristãos em um país muçulmano onde um tiro não basta, você tem que dar 1, você tem que dar 2, você tem que dar 3, você tem que gritar ainda o nome de Alá e ainda dar mais um tiro para acabar de matar de vez. Jesus sofre então a morte antes, durante e depois.
E esse Pilatos, que é o que está por trás da autoridade para que pudessem quebrar as pernas, também havia sido exposto a um momento muito incrível. Número 1, ele tinha sido exposto ao julgamento de Jesus, ele era a pessoa in charge. Número 2, Pilatos havia sido advertido pela sua esposa. Pilatos, se eu fosse você, eu não faria isso. Na quarta-feira nós estudamos isso aqui na igreja e todo mundo que tem esposa e marido sabe que a maior influência que você tem na sua vida ou é do seu marido ou é da sua esposa. Porque são as pessoas que dividem a mesma cama, o lar, a vida. É o fruto da aliança. Não só de uma aliança que a gente tem no dedo, mas do desejo de permanecer junto. De modo que a influência da esposa, a influência do marido um no outro tem muito peso. Pilatos vence essa influência, ouve a mulher falar, eu tive um sonho, está estranho, Pilatos, você condenar esse homem. Pilatos é tocado por isso, Pilatos lava as suas mãos, ele preside o julgamento, ele é voz que declara que soltem Barrabás, então, e que crucifiquem Jesus. O Pilatos que os judeus pediam para quebrar as pernas dos condenados foi aquele que lava suas mãos em sinal de neutralidade. E é aquele também que não se contém, não se segura. Ele fala, eu preciso fazer um ato, e esse meu ato eu preciso que seja escrito uma placa para ser afixado nessa cruz, Rei dos Judeus, em 3 línguas, em latim, em grego, em aramaico. Eu preciso que seja esse momento gravado na história, que alguém que representa o rei da terra, César, vai e reconhece um rei que é crucificado e escreve lá, Rei dos Judeus, em 3 línguas, nas maiores línguas da época. E esse Pilatos é agora este homem que permite quebrar as pernas de Jesus. Os soldados vieram e fizeram o trabalho como disse. E aí nós temos uma declaração linda de João, que conclui o episódio assim: essas coisas aconteceram para que se cumprisse, aqui grifo meu, 2 menções das Escrituras. Número 1, nenhum dos seus ossos será quebrado. Número 2, olharão para aquele que traspassaram. Primeiramente, vamos identificar essa primeira frase, nenhum dos seus ossos será quebrado. Por que havia isso e existe essa frase nas Escrituras? Nenhum dos seus ossos será quebrado. Para responder isso, você tem que voltar lá para o Êxodo. Quem estiver marcando, anote aí, deixa que eu leio. Em Êxodo 12, 43, disse o Senhor a Moisés e Arão, estas são as leis da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. Número 1, é só para quem é da família. Número 2, o escravo comprado poderá comer da Páscoa, depois de circuncidado. Em outras palavras, aquele que recebeu a fé, participe da Páscoa. Mas o residente temporário e o trabalhador contratado dela não comerão. Se tem só o work permit, se está como estudante, não come não. Não come não, porque você não pertence ao povo. É mais ou menos isso que ele está dizendo aqui. E aí vem, vocês comerão numa só casa. Não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, em outras palavras, é um momento familiar, é um momento de privacidade. E vem agora o detalhe, nem quebrem nenhum dos ossos. Ossos do quê? Do cordeiro que você está comendo. Êxodo dá essa definição. Vocês vão celebrar a Páscoa, vocês vão comer a carne do cordeiro, mas não quebre o osso. Não quebre o osso. Depois de Êxodo vem a repetição disso. E você lembre-se, como eu tenho falado muitas vezes, quando a Bíblia repete mais de uma vez uma mesma coisa, sinal de alerta. E em Números nós temos essa seguinte declaração: então o Senhor disse a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, quando algum de vocês ou dos seus descendentes se tornar impuro por tocar algum cadáver ou estiver distante por motivo de viagem, ainda assim poderá celebrar a Páscoa do Senhor. Olha, se estiver em pecado, aconteceu alguma coisa no caminho, tocou um cadáver, que naquela época sinal de impureza, está viajando, está longe de casa, está mais suscetível a problemas acontecer, não importa, tem que celebrar a Páscoa. Em outras palavras, a lei estava tentando tirar possíveis desculpas, ok? Deverão celebrar no dia 14 do 2º mês, ao pôr do sol, a Páscoa tem data. Número 3, comerão cordeiro com pães sem fermento, como a gente sabe, as ervas amargas.
Número 3, não deixarão sobrar nada até o amanhecer. E agora vem de novo a repetição. E não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Quando celebrarem, obedeçam todas as leis da Páscoa, Números 9, 9 a 12. Segunda vez a Bíblia dizendo a mesma coisa. Vai ter cordeiro na Páscoa, você vai comer o seu cordeiro, mas não quebre os ossos dele. E a pergunta que vem é, por que não podiam quebrar os ossos? Responda para quem estiver do seu lado. Vai lá. Responda. Imagine aí, imagina o porquê. Por que que eles não podiam quebrar os ossos? Por quê? Pergunta interessantíssima. Por que que não podiam quebrar os ossos? Lázaro, você está lá fazendo um carneiro, a panela tem um tamanho, você quebraria, não quebraria para caber na panela. Se a frigideira fosse pequena, se a panela fosse pequena, você quebraria, você cortaria e botaria lá, não ia deixar o negócio para fora. Procedimento normal, correto? Sabe qual é a resposta? Sabe qual é a resposta? Sincera? A gente não sabe por quê. A gente não sabe por quê. Agora calma aí, se você já está imaginando, fazendo conexão com Jesus, eu chego lá. Eu imagino que a maioria já está achando que eu estou falando heresia aqui, mas não. No contexto do povo de Israel, era uma prerrogativa. Não corte o osso. Não corte o osso, simplesmente isso. Era como todo o rito de Israel tinha as suas leis, o seu formato. Por que não comer o fermento do pão? Por que não deixar o pão fermentar? Porque fermento faz mal para a saúde? Não, porque é assim que fez. E aí ficava sem pão, você passa 7 dias sem pão, quem gosta de pão chama atenção. Eu já fiz isso em alguns momentos. Por quê? Não poderia ser sem azeitona? Não poderia ser sem o toicinho? Pelo menos diminuir o colesterol da galera? Não, foi sem o pão, sem fermento. Não corte, não toque nos ossos. Para o povo de Israel, era isso. Era isso. Passa um pouco depois disso, vem o salmista, Davi, lá no Salmo 34, e parece que ele se apropria um pouco dessa palavra e diz assim: o justo, Salmo 34, passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Salmo 34, 19 e 20. Davi ali, talvez lembrando desse negócio do cordeiro que é justo, do cordeiro que é inocente, do cordeiro que é levado para a Páscoa, se apropria disso, deixando claro que osso de justo não é quebrado. Se tem alguém menos justo, ou se tem o maior de todos os justos, esse maior de todos os justos é Jesus. E seus ossos não são quebrados. E aí, então, nós temos a imagem singela do Cordeiro de Jesus nisso. Mas antes disso, nós temos mais alguém que fala sobre a segunda profecia que João menciona. E esse camarada é o profeta Zacarias. O profeta Zacarias prevê e anuncia um momento de quebrantamento diante da guerra final. O profeta Zacarias, falando sobre o conflito final entre Jerusalém e os inimigos de Jerusalém, falam o seguinte: derramarei sobre a família de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim, aquele quem transpassaram. E chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único. E lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda de um filho mais velho. Zacarias 12, 10. Êxodo, então, osso não é quebrado. Números, osso não é quebrado. O salmista se apropria dele como imagem para justo. Primeira profecia, como disse João, assim como está escrito nas Escrituras, os seus ossos não serão quebrados. Segunda profecia, eles vão lamentar aquele que eles mataram. Vem Zacarias, e essa é a profecia que acabei de ler. E para completar, o mesmo João que falou que havia as profecias sobre o cordeiro que sofreu na cruz, termina o seu livro de Apocalipse, dizendo no capítulo 1, 7... eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram.
e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Apocalipse 1:7. João então está nos dando uma visão clara, irmãos e irmãs, de que Jesus foi o Cordeiro e é o Cordeiro Pascal. E inclusive Paulo usa essa palavra nessa linguagem. Na linguagem de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 7, diz assim: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então, se há um porquê dos ossos não serem quebrados naquela época, esse porquê era um porquê para o futuro e não para o passado. O porquê era uma demonstração de que em algum momento lá no futuro, uma manifestação, o cumprimento de uma profecia, daquelas profecias de que Cristo seria o quê? Sofrido, que ele teria o seu drama para enfrentar, ele seria castigado, ele levaria as minhas e as suas dores. Esse Cristo, sim, ele estaria na cruz, e lá na cruz, João mostra a apropriação de que os seus ossos não seriam quebrados, como o osso do cordeiro não era quebrado. Por que que Deus fez isso? Não sabemos também. Por que foi talvez uma simples demonstração de que Deus é Senhor da história, Ele escreve a história do início ao fim. Quando Ele imprime isso nos israelitas, do osso não quebrado, claro que como João fez, na pessoa de Jesus, perceberam, esse é o verdadeiro Cordeiro Pascal também. Cristo, nosso Cordeiro, enfrentou a cruz, sofreu na cruz, morreu na cruz, para que a gente pudesse se aproximar dele para sempre. Cristo padeceu tudo aquilo que padeceu, e essa aproximação que a gente pode ter dele hoje não depende da lei, não depende dos dramas, depende simplesmente da nossa aceitação da benevolência da graça. Eu aceito, eu recebo, e esse Cristo entra em mim e acabou. Então, nessa celebração de Páscoa, eu quero te encorajar em nome de Jesus, a pensar nessa função do Cordeiro que sofre, do Cordeiro que tem uma missão, e fazer com que eu e você possamos refletir e valorizar o sofrimento dele. Valorizar o sofrimento dele. E valorizando o sofrimento dele, fazer aquela pergunta bem sincera: como que eu valorizo o que Cristo fez por mim nas minhas ações? Se você tem na tua família algum exemplo de heroísmo, se você tem na tua família algum exemplo de alguém que fez alguma coisa legal por você, alguma imagem, poxa, aquela vez eu estava sofrendo e fulano da minha família veio aqui e fez isso. Se você tem na sua memória algum amigo que um dia você estava lá numa pior e ele foi lá e te socorreu, como você vai agir com essa pessoa para o resto dos seus dias? No mínimo na sua memória, com gratidão. Você vai se lembrar disso e falar, poxa, essa pessoa significou isso na minha vida. Mas vai passar o tempo e essa memória, essa gratidão vai ficar meia de lado, porque a vida continua. Não é assim? Você fala obrigado para a mesma pessoa todas as vezes que você a encontra de uma coisa que ela te fez há 10 anos atrás? Não é um comportamento nosso. Você pode até ter lá na sua mente. E aí vem Jesus nessa história. Jesus fez esse sacrifício 2000 anos atrás. E nós paramos uma vez para o ano para tentar pelo menos lembrar desse momento com uma maneira mais enfática, apesar que todos os momentos que celebramos a ceia, nós lembramos disso. Por isso que eu quero então tentar que essa Páscoa, que esse momento seja um momento de inspiração para o teu coração. Inspiração para você falar, se ele morreu, se ele enfrentou, se ele sofreu, se ele padeceu, como eu posso valorizá-lo, como eu posso dar minha vida, como eu posso atuar, como eu posso servir, como eu posso deixar claro para ele todos os dias da minha existência que o sacrifício dele é valorizado pela minha existência e que eu demonstro isso com a minha vida. A celebração da Páscoa nos encoraja a manter a esperança também de que ele voltará. Por isso que Zacarias deixou bem claro aqui.
E João confirmou no Apocalipse. Eles vão lamentar, eles vão chorar aquele que eles mataram. Mas o momento que acontecer isso, não é o momento mais de que o Cristo está em dor, mas é o momento que Cristo estará em triunfo. É o momento que nós esperamos de ver, de todo joelho se dobrando diante dele, todos reconhecendo a sua morte e a sua ressurreição. Como é que anda a sua valorização do Cordeiro que sofreu por mim e por você? Como que você tem valorizado o Cordeiro? Eu queria dar uns minutos, enquanto alguém chama o David para vir aqui para a gente se preparar para tocar a música final. E eu queria que desse tempo para a gente conversar um pouquinho entre nós, de como que você valoriza o sofrimento do Cordeiro que morreu na cruz por você. Se estiver difícil para a sua mente tentar colocar isso em palavras, comece a pensar o que a sua vida demonstra. O que a nossa vida demonstra? O que o nosso serviço, a nossa atuação, o nosso ministério, para que a Páscoa não seja só palavras, e para que a Páscoa seja um convite para todos nós chegarmos mais perto dele, mais perto do Cordeiro que sofreu. Vamos pensar nisso? Se você quiser sair do seu lugar para conversar com alguém que esteja distante, faça, mas vamos tentar todo mundo junto. Vamos falar, olha, é assim que eu tenho valorizado o Cordeiro. O Cordeiro que sofreu por mim, é assim que eu tenho valorizado. Eu tenho tentado isso, tenho tentado aquilo, tenho feito isso, tenho feito aquilo. Não tenho feito nada. Não tenho feito nada. Eu contemplo, sei que ele morreu, mas não faço nada. A gente tem que ser bem sincero. Vamos celebrar uma Páscoa com significado e a gente tem que responder essa pergunta. Como você tem valorizado o Cordeiro? Reflita sobre isso um pouquinho. Traz do coração um pouquinho. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.